Shalom, querido, bom dia, graça, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, forte abraço a todos vocês que têm participado do nosso canal, que têm ajudado a divulgar esta obra maravilhosa que é a obra da Palavra de Deus, ministrando a palavra para aqueles que são necessitados, aqueles que realmente precisam ouvir a Palavra de Deus, e esse é o nosso objetivo, juntamente com você que tem nos assistido e ajudado a divulgar esta obra maravilhosa que é a Palavra de Deus. E querendo agradecer o like de vocês, os comentários, os pedidos de orações que vocês têm feito. Tenho dito a vocês que todas as madrugadas estou ali clamando a Deus, orando, pedindo pela vida de vocês, pela vida da família de vocês, porque esse é o nosso objetivo, colocar a família no altar de Deus, né, na presença de Deus. Sabemos que os dias são maus e nós temos que estar orando. Amém, querido? Então nunca deixe de dar o seu like, nunca deixe de estar pedindo suas orações, falando da qual cidade você reside, para que nós possamos cada vez mais, melhorar o nosso programa. Através de quê? Através dos seus comentários, através da sua participação. Aí você está nos orientando, mostrando o que realmente o Espírito Santo de Deus está tocando, está fazendo na vida de vocês, em nome de Jesus, tá bom, queridos? E vamos para a palavra de hoje. Chegamos agora num carnaval, uma festa carnal, onde o Brasil está todo voltado para esses eventos que vai acontecer durante essa semana agora, que é o carnaval, uma festa carnal. Já falamos aqui que onde o rei Momo, que se simboliza um demônio, né, que não é Deus, e não é os anjos de Deus, onde as cidades estão entregues a esses espíritos malignos, e nós temos visto já aí através dos vídeos as coisas que estão acontecendo, que antigamente era oculta, era escondida, né? Quando essas escolas de samba, quando esses grandes blocos vão sair, o que eles estão fazendo ali, né? No particular dele, as homenagens dele ali, os rituais dele aos santos deles, aos espíritos que ele segue. E você, meu amigo, e você, minha amiga, o que é que você vai fazer agora neste período de carnaval? Será que você vai se entregar aos desejos da carne? Vai sair por aí, né, de corpo aberto, fazendo o que essas pessoas estão fazendo? Você que é um escolhido, você que é uma escolhida do Senhor, você católico, você que é evangélico, né, você que é temente a Deus, o que é que vai fazer? E como vai ficar a sua família? Porque nós sabemos que nesse período há muitas festinhas dentro de casa, né? Ali dentro de casa, na beira da piscina ou na praia, os grupinhos se reúnem, né, para ir a determinado lugar. E como você vai estar? Você pode dizer, mas pastor, meu caro amigo, é só entre famílias. E quanta destruição nós temos visto só nesses grupinhos que está entre a família, que é regrado a bebidas e a outras coisas mais, que os ânimos se alteram e daqui a pouco vem as brigas, vem a confusão. Por quê? Porque o Senhor Jesus não está nisso. O Espírito Santo de Deus não está nisso. E não adianta a gente querer dizer que ele está, porque não está. Por quê? Porque ele é santo, ele não se mistura, ele é puro. E nós temos que ter a nossa consciência plena, que o Senhor não está. E nós sabemos que esse milênio é o milênio que Satanás está reinando. E agora imagina só, além dele estar reinando, agora durante essa semana toda, os espíritos têm liberdade, como eu já vi muito falando, que há um portal que se abre e fica totalmente sob o domínio desses espíritos malignos. E aí agora o que é que você vai fazer? Qual é a sua posição agora diante disso? Pastor, eu não sabia disso. Será que a sua família vai estar resguardada? Vai estar protegida? Então eu quero falar aqui de um homem de oração. E esse homem de oração era Jesus. Jesus era um homem de oração, um homem que buscava muito a presença do Pai, nos montes, sim, nos montes, se reservava e buscava. Eu trago uma palavra hoje para mim, para vocês, no livro de Mateus, capítulo 14, que fala lá no versículo 23, ele diz assim: e despedindo a multidão, subiu ao monte,
subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Jesus estava sozinho, depois de estar com uma grande multidão, trabalhando, fazendo o ídolo do Pai, fazendo aquilo que o Pai mandou. Ele agora se encontra só, despede a multidão e os seus discípulos, mandando que os seus discípulos entrassem no barco e fossem à outra margem do rio, e ali ele fica sozinho para orar, carregar as baterias, as suas energias, porque ele sabia que gastou muita energia ali, e ele sabia das retaliações do inimigo. Por quê? Porque ele estava afrontando o reino das trevas, e ele sabia, ele conhecia o seu adversário. E um dos problemas maiores, querido, é que nós não conhecemos o nosso adversário. Achamos que conhecemos e não conhecemos. O nosso adversário, ele é totalmente organizado. E você pode saber o seguinte, que os espíritos, eles não voltam de mão vazia. Eles não voltam. Antes ele cumpre aquilo que eles foram determinados. E qual é o alvo dele? Destruir a mim, destruir a você, destruir as nossas famílias. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Agora para um pouco e reflita sobre isso. O mundo jaz no maligno. Então, mas nós temos que tomar a nossa posição como filhos de Deus. Filhas de Deus. É isso que eu estou chamando a sua atenção. E não dá muita ênfase, não dá muito valor a essas coisas, esses engodos do mundo. Esses engodos passageiros que destroem tantas coisas. Nós vimos aí as badernas, o que fizeram com a imagem do Cristo, nos desfiles, nos blocos de carnaval, foi um absurdo. E logo depois veio o quê? Veio a retaliação. Então eu quero chamar a sua atenção para que você proteja-se, você e toda a sua casa, através de quê? Através da oração, como Jesus fez aqui. Então Jesus, despedindo a multidão, ele agora fica sozinho, manda seus discípulos passar para o outro lado do mar e fica ali em oração. Vamos ver o que acontece agora no versículo 24 do capítulo 14 de Mateus. Diz assim: e o barco estava já no meio do mar e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha aí, era o vento contrário. Irmão, quando esse vento contrário chega na nossa vida, ei Jesus, o barco começa a balançar, não é verdade? As águas começam a entrar dentro do barco, e é aquele desespero, é aquela aflição. E aí agora, o que nós vamos fazer? Entramos em desespero, porque nós não esperávamos que o vento fosse contrário, achava que o vento ia ser sempre bom, um vento bom. Mas de repente o vento se torna vento contrário. É quando tem as brigas, quando tem as confusões, quando tem as mortes, quando aquilo que você planejava tanto para dar certo deu errado, o caminho não é esse, tomou o caminho errado, não era aquilo que você esperava, e de repente você se vê aí no meio do mar com esse vento contrário contra a sua vida, meu amigo, minha amiga, quando a enfermidade chega, quando a doença chega. E aí agora, qual é a sua posição? Porque a posição de Jesus, além de estar com a multidão, após ter saído do meio daquela multidão, ele ficou sozinho, ele foi orar, ele foi carregar suas baterias, ele foi se renovar. E será que você, se dando a esses prazeres mundanos, você está carregando as suas baterias, as suas energias, você está tendo comunhão com o Pai? Para um pouco e reflita nisso. E veja qual é o caminho que você quer tomar. Veja qual é a direção que você quer tomar. Vamos ver outro versículo da palavra de Deus. Livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 14. Agora nós estamos no versículo 5, versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Veja bem, irmão, eles andavam com Jesus, mas não estavam ainda acostumados. Então, quando eles viram diante daquela situação toda, e viu aquele homem caminhando pelo mar, eles tiveram medo, gritaram: é um fantasma. Mas os mesmos homens que estavam com Jesus e viram Jesus operar milagre, mas não tinham intimidade, ele não crê, não tinha sido transformado. E talvez você tenha ido na igreja, você vai na igreja, você senta no banco, você assiste a missa, você assiste o culto evangélico, mas você não tem essa intimidade com Deus, você não conhece quem é Jesus e acha que é um fantasma. Não, era Jesus indo ao seu socorro. Era Jesus caminhando ao socorro deles.
Não era um fantasma, é Jesus alertando como agora, dizendo a você que o carnaval é uma festa carnal. Saia desse meio, vá se proteger, porque o vento contrário vai vir o vento contrário. As notícias estão aí se espalhando, tem vento contrário já. E você vai ficar à mercê desses ventos contrários. E a Bíblia fala aqui que os discípulos acharam que era um fantasma, porque eles achavam que ia o quê? Ia afundar, o barco ia afundar, naufragar, iam morrer. Porque a situação era uma situação difícil, era uma situação de risco, mas glória a Deus, que Deus protege os seus. E no versículo de número 27 diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia, glórias a Deus. Então tende bom ânimo, não tem mais essa situação, esse vento contrário que talvez já subiu na sua vida. Porque Jesus já está indo à sua direção, caminhando sim sobre o mar, sobre essa tempestade, sobre esse vento contrário que surgiu na sua vida, que surgiu aí no meio da tua casa, no meio da tua família, no teu filho, na tua filha, no teu marido, ou até em você mesmo com a enfermidade, uma notícia que você não esperava, mas chegou, uma notícia que não agrada, uma notícia triste. Por quê? Porque o vento era contrário, a situação daqueles discípulos era uma situação de morte, uma situação de perigo, mas Jesus foi sobre as águas, aleluia, glórias a Deus. E o versículo 28 diz assim: respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Olha aí, Pedro ousado, afoito: se és verdadeiramente o Senhor, manda eu ir sobre as águas. Por quê? Porque eu sou crente, eu creio, eu confio. E o que é que a palavra de Deus diz aqui, meus amados? E disse Jesus: venha Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, olha aí, mas Pedro, quando sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Então, quando Pedro viu que ele parou e viu a situação, e viu que o mestre não estava tão próximo dele, Pedro começou a afundar. E é isso que acontece com vocês. Não, eu vou, porque eu vou me sentar de lado, eu não vou beber, eu vou ficar à parte. Não, é só uma festinha entre família. Mas quando começar a naufragar, quando começar a afundar, que o medo chegar, e aí, o que é que vai acontecer? Você vai naufragar, sua fé vai morrer. Por causa da situação, sua fé vai estar abalada. Mas Jesus está aí, Jesus está caminhando sobre as águas. Ele está só lhe alertando: ei, não temas, tenha bom ânimo, eu não te abandono jamais. E o que é que a palavra de Deus diz? Pedro estava afundando, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou agora a pedir: Senhor, salva-me, Senhor, socorre-me. Então não deixa, meu amigo, chegar a esse ponto para você estar clamando, pedindo ao Senhor que socorra, que venha ao teu socorro. Não deixe chegar ao ponto de você chegar num posto de saúde, numa emergência agora neste carnaval, ou então num acidente. Não deixa chegar a esse ponto. Jesus, ele está aqui, Jesus, ele está aí aonde você está. E esta palavra é um alerta para mim e para você. Você que se acha fulião, você que se acha, não, mas é só o divertimento, eu preciso me divertir, o carnaval é um meio onde eu vou me divertir. Nós sabemos que é uma festa mundana, é uma festa carnal e não é o seu lugar. Como nós temos visto por aí, vários bloquinhos. Não, mas isso é uma estratégia, é um meio de evangelizar. Mentira, isso é engodo, engano de Satanás. Jesus jamais iria se misturar num negócio desse. Por quê? Porque ele sabe. Olha só, os discípulos estavam lá no meio daquela multidão. De repente eles entram no barco e vão passar para outra margem. E vem um vento contrário. E eles começam agora a entrar em desespero. E Pedro, mais afoito, dizendo que era crentão, vamos dizer assim: Senhor, se é tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Ele disse: venha Pedro. E Pedro se achou que estava preparado, e Pedro não estava, começou a afundar, começou a pedir socorro ao Senhor. Jesus, me salva, me salva, tem misericórdia de mim, eu vou naufragar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então por que você duvida? Entendeu? Que o Espírito Santo de Deus habita em você e que você é um povo separado, que você é um povo que vai morar no céu, que você é os escolhidos de Deus.
você duvida porque você quer trocar tudo isso por coisas banais, por coisas passageiras. Não, querido, a salvação, sabe, ela vai te dar o direito de você passar a eternidade com o Senhor Jesus. Vai te dar sim. Então, que neste dia nós possamos estar realmente voltados em prol das nossas famílias, como pastor, em oração, clamando a Deus pelos seus vizinhos, pelo seu bairro, por esse estado tão maravilhoso, tão bonito, pela sua cidade, e pedindo ao bom Deus que afaste essas potestades, esses dominadores, esses espíritos malignos, o qual tem assolado tanto este país, tem assolado tantas as famílias. Nós estamos passando agora por momentos difíceis. Nós sabemos que quando tudo caro, tudo aumentou, um absurdo, né? O país, uma baderna toda. Mas nós temos um Deus que vai andar sobre o mar, sobre essa tempestade que você está passando, para levar o socorro até você, em nome de Jesus. Tá bom, meus amigos? Então tá aí a palavra de Deus, como ela é, um alerta para você, fulião, um alerta para você, dona de casa, você, meu amigo, minha amiga, que está planejando aí as suas festinhas de carnaval, dizendo que de repente pode vir um vento contrário e você vai passar por uma tempestade e pode naufragar. E se o Senhor Jesus não estiver indo na sua direção, você pode vir a chegar até a óbito. Então não deixe isso acontecer. Se proteja, se revista, revestido de todas as armaduras de Deus, e depois que estiver todo revestido, permaneceis firme. Por quê? Porque o dia mau vem para todos, assim diz o apóstolo Paulo. Então, revestido de todas as armaduras, de que é isso, pastor? De toda a palavra de Deus. Ela é teu escudo, meu amado. Usa o escudo da fé. A minha casa está blindada, a minha família está blindada, aleluia. Eu tenho a marca do sangue do Cordeiro, e os espíritos malignos não podem atingir a minha casa, não podem atingir a minha vida, não podem atingir a minha família, não podem atingir os meus bens. Por quê? Porque a eles pertence todo ao Senhor, e tem a marca do sangue do Cordeiro, amém? E o Senhor vai vir, vai cessar toda a tempestade, e você vai sair vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Tá bom, meus queridos? Forte abraço, que Deus te abençoe, fica com Deus. E dizendo a vocês, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de ajudar a divulgar esse vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima.